Vida e Sexo, Emmanuel, capítulo 14, Vinculações. Os que encarnam numa família, principalmente como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Essa citação está no item 8 do capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Normalmente, Emmanuel começa com alguma citação dessa espécie, né? Então, o item 8 do capítulo 14, parentesco corporal e parentesco espiritual, do Evangelho segundo o Espiritismo, ensina que os laços de sangue não garantem afinidade entre espíritos. Diferencia a família corporal frágil da família espiritual durável, esclarecendo que antipatias ou simpatias passadas determinam o parentesco. O corpo procede do corpo, que é o parentesco físico, mas o espírito não procede do espírito, porque a preexistência da alma. Nem sempre estabelecem laços de afeição. Espíritos podem encarnar na mesma família por antipatia, necessidade de reconciliação ou afinidade. Os verdadeiros laços de família são os da simpatia e comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. A família corporal é efêmera e se extingue com a matéria. Jesus se refere à família espiritual como a verdadeira família, mais duradoura que a física. O item 8 ressalta que o parentesco corporal é uma oportunidade de aprendizado e depuração, onde as ligações afetivas genuínas se consolidam, muitas vezes unindo pessoas sem consanguinidade. Mas diz também que, na maioria das vezes, as famílias se formam a partir de acordos na erraticidade. Existe uma afinidade psíquica e devemos entender também que a família espiritual não se extingue como a família corporal. Muito pelo contrário, ela se expande porque vamos convivendo com mais pessoas e os nossos vínculos crescem. E aí ele começa, né? Estudos e pesquisas se multiplicam nos domínios da psicologia quanto às complexidades do mundo infantil e o exame das vinculações se destaca à vista. Ou seja, se a reencarnação fosse levada em conta nesses estudos e pesquisas, se teria maior percepção do mundo infantil. Cada pequenino é um campo de tendências inatas com tamanha riqueza de material para observação do analista que em vão se penetrará os meandros da individualidade sem apoio da reencarnação, para que se solucionem os seus enigmas. Então, a criança traz consigo suas tendências, suas dificuldades, seus propósitos. E se os pais, os tutores, professores, a família, enfim, aqueles que fazem parte do seu crescimento, não levarem isso em conta, não vão conseguir ajudar. Mesmo porque esse ser conta com a nossa responsabilidade em educá-lo, em tentar modificar as suas más tendências, em transmutar essas tendências e evitar que eles continuem com essas tendências e evidenciar as tendências boas. Além do que, temos as arestas das encarnações passadas para serem acertadas.
Por isso também a necessidade de nos melhorarmos para podermos ajudá-lo, senão nem nós nem eles aproveitaremos a encarnação. Baseando-nos no trabalho biológico de construção do ser combinado, trabalhado em milênios numerosos, é indubitável que surpreenderemos na criança todo o equipamento dos impulsos sexuais prontos à manifestação, quando a puberdade lhe assegure mais amplo controle do corpo físico. Ou seja, é um ser com características biológicas do pai e da mãe, mas com sua bagagem que está sendo trazida há milênios. E é na puberdade que afloram todos os hormônios, todos os instintos da sexualidade, inclusive a mediunidade. É na puberdade que as lembranças das vidas passadas também afloram, e com essas lembranças, os inimigos do passado conseguem acessar. Se observarmos até agora, Emmanuel nos tem colocado a vinculação como tema central. Claro que neste capítulo, uma ênfase maior, mas sempre é colocada a necessidade da educação, da modificação dos hábitos. Então, precisa ficar claro para nós que esse ser não é uma bonequinha da mamãe, não é o orgulho do papai, não é o ser evoluído, perfeito, que veio preparado para viver num planeta de regeneração. É um ser afim, com questões pendentes que dependem de nós para se melhorar. E com esses impulsos, eis que despontam do seu espírito as inclinações para maior ou menor ligação com esse ou aquele companheiro do núcleo familiar. Então, nessa fase, os afins se reconhecem. Porém, o jogo afetivo, via de regra, se desenrola mais intensivamente entre ela e os pais, logo se reconhecendo se os laços das existências passadas estão mais fortemente ligados com o pai ou com a mãe, debitando-se ao impulso sexual quase todos os alicerces da evolução sobre os quais se levanta a nossa formação de espírito, o instinto. É compreensível que o sexo apareça nas cogitações dos pequeninos, em seu desenvolvimento natural. E nesse território de criações de mente infantil, nos será fácil definir a direção dos arrastamentos da criança, se para os ascendentes paternos ou maternos, porque aí revelará precisamente as tendências trazidas de outras instâncias que o passado arquivou. A criança vai revelando suas tendências e, se observarmos com atenção, saberemos trabalhar em seu favor. Com frequência, mas não sempre, as filhas tendem mais acentuadamente para a ligação com os pais, enquanto os filhos se pronunciam mais por mais entranhado afeto para com as mães. No entanto, permanecerá qualquer estranheza disso quando não ignoramos que toda a estrutura psicológica em que se erguem nossos destinos foi manipulada com os ingredientes do sexo, através de milhares de reencarnações. E, aceitando os princípios de causa e efeito que lastreiam, que nos dão suporte, nossa experiência, acaso desconheceremos que os instintos sexuais nos orientaram à peregrinação por milênios e milênios no reino animal, edificando a razão que hoje coroa nossa inteligência? Então, vamos lembrar
que a energia sexual é uma força criadora divina, a maior energia do planeta atrás apenas do amor, sendo a base dos processos mentais e da vida geral, não se limitando à reprodução. Ela é uma energia psíquica e mental, que pode ser canalizada para o trabalho, para as artes, espiritualidade, criatividade, ou desperdiçada se mal utilizada. Resumindo, a energia sexual é uma energia criadora. E é uma energia assim preciosa. Quando bem canalizada, ela se torna uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento pessoal e para o desenvolvimento espiritual. Apreciando isso, recordemos o cipoal das relações poligâmicas de que somos egressos, quanto à infinidade de tempo transcorrido, e entenderemos com absoluta naturalidade os complexos da personalidade infantil. Então, apreciando isso, recordemos o cipoal, ou seja, o emaranhado de contatos bons ou maus que tivemos em relação de que somos egressos, que nós já tivemos, né? Quer dizer, deixamos para trás que superamos em todo esse tempo, que é uma eternidade. Entenderemos as tendências, as causas do passado que trouxeram esses seres com os quais temos que trabalhar. Assim, sucede porque herdamos espiritualmente de nós mesmos pelas raízes do renascimento físico, reencontrando matematicamente na posição de filhos e filhas aqueles mesmos companheiros de experiência sentimental, com os quais tenhamos conta por acertar. Famosa lei de ação e reação. Atentos a semelhante realidade, somos logicamente impulsionados a concluir que os vínculos da criança, de uma forma ou de outra, em qualquer distrito de progresso, em qualquer clima afetivo, solicitam providências e providências, que sintetizaremos apenas numa única palavra: educação. A nossa responsabilidade, nossa obrigação com aquele que nos foi confiado é educar verdadeiramente. E para isso precisamos nos reeducar para podermos entender qual é a nossa missão em relação àquele ser. A verdadeira educação não é apenas intelectual, mas é a construção de hábitos consistentes, ordem, disciplina, previdência, que moldam o caráter e superam instintos. A verdadeira educação foca no refino das emoções, no perdão e na indulgência, utilizando a arte e a vivência do ser como instrumentos de transformação. E o amor incondicional, a aceitação, o uso do livre-arbítrio com responsabilidade e o auxílio de Jesus como guia são essenciais para essa tarefa de educar. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.